Olá, se você acabou de chegar por aqui, o meu nome é Jana Viscardi, eu estou fazendo uma visita no canal do Henrique Galho, que levou um susto recentemente e que por isso várias pessoas vêm ocupando esse espaço que na verdade é dele para bater um papo com vocês enquanto ele se recupera. E eu decidi trazer aqui hoje para vocês um tema que eu considero muito importante para todos nós, que é a maneira como a gente vem recebendo as informações sobre as possíveis vacinas contra o coronavírus. Eu sou linguista lá no meu canal, eu costumo falar justamente sobre como a linguagem é importante para a maneira como a gente vai aprendendo a realidade, sobre a forma como a realidade é discutida e representada, digamos assim, através da linguagem. E hoje, justamente, eu decidi falar sobre a questão da vacina porque eu sei que você, assim como eu e boa parte das pessoas, tem vivido essa ansiedade para pensar, poxa vida, quando é que essa vida que a gente tem hoje pode mudar ou vai mudar em função justamente da existência de uma vacina. E o que eu vejo por aí não é só a corrida das diferentes empresas farmacêuticas na tentativa de encontrar uma vacina ou várias vacinas o quanto antes. Eu vejo também uma corrida desse discurso, desses diferentes discursos, para reportar sobre a vacina. Ou então a corrida desses discursos de políticos para dizer que tem uma solução para o problema do Covid através da vacina. Tá bom, Jana, o que você está querendo dizer com isso? Estou com dificuldade de te entender. Vou te dar um exemplo já um pouquinho antigo, digamos assim. Há cerca de 2 meses eu estava passeando lá pelo Instagram e eu vi uma postagem que dizia algo como: estou com febre e muita dor, mas feliz. Vim entre aspas, porque era a fala de uma mulher, e aí a sequência para explicar o que estava acontecendo se dizia assim: diz carioca vacinada contra a Covid-19. Veja, era julho e eu pensei assim, quando eu li. Nossa, mas ela foi vacinada contra a Covid-19? E foi então que, ao ler embaixo no descritivo, que eu entendi que estava se tratando da fala de uma mulher que estava participando dos testes para uma possível vacina contra o coronavírus, e o que ela tinha experimentado, essas sensações todas, eram derivadas justamente da participação dela nesses testes. O que significa que ela não está vacinada contra o coronavírus. Ela participa de testes para uma possível vacina contra o coronavírus. Faz sentido para vocês? Isso que eu falei mostra para vocês justamente a diferença, essa nuance, digamos assim, mas que é tão importante e significativa para a gente entender o que é que está acontecendo. Essa mulher, ela não foi vacinada contra o coronavírus, porque essa vacina ainda não existe. Ela participa de um teste em que se tenta encontrar justamente a vacina. E foi então que eu percebi justamente essa corrida, não só da indústria farmacêutica para buscar essas vacinas ou essa vacina, mas também dos diferentes jornais para reportarem esses testes todos. E aí, quando eu digo para você dessa corrida, é porque, veja, um jornal, uma revista, eles querem chamar a sua atenção para que você fique ali, naquele espaço, consumindo ou se informando através daquele meio específico. Veja, todos esses jornais e revistas, eles precisam se manter de alguma maneira. E a forma como eles se mantêm é chamando a sua atenção para que você se interesse por consumir aquele conteúdo. Então, a forma usada para reportar uma dada realidade, para falar sobre uma dada situação, é muito importante para despertar o seu interesse. É como se, de alguma forma, uma manchete ou então uma chamada fosse de alguma maneira uma espécie de propaganda daquele jornal. Propaganda nesse sentido de precisar chamar a sua atenção para ficar ali. E aí, quando você tem justamente essa manchete, digamos assim, essa chamada que traz a fala dessa pessoa que participa do teste e logo abaixo dizendo que ela foi vacinada, isso pode te chamar atenção ao mesmo tempo em que pode te despertar para algo que não é o que está acontecendo. E esse algo é a vacina contra o Covid, como se a vacina já fosse algo certo e dado. Só que veja só, não são só os jornais que estão aí na busca por encontrar a melhor maneira de reportar essas ocorrências. E é claro que, de novo, esse reportar as ocorrências, essa melhor maneira, vai ser aí
uma balança, uma possível balança entre informar da melhor maneira, mas também de chamar a sua atenção para você ficar ali naquela matéria. E é por isso que eu falei dessa questão desse flerte dessas manchetes com as propagandas, em que você se interessa e você vai ali para buscar aquela informação. E aí você vê que a língua tem um papel muito importante aqui, porque essas escolhas para falar de uma dada ocorrência, de um dado episódio, são muito importantes. Mas veja, de novo, não são só os jornais, as revistas que estão nessa busca, nessa corrida, mas também os políticos estão na corrida da melhor maneira de falar sobre isso. Só que essa melhor maneira não implica a melhor forma de você receber a informação, necessariamente. Pode ser aquilo que mais atende aos anseios, às demandas e às necessidades daquele político. E aí eu vou dar um exemplo prático que ficou bem conhecido nos últimos dias, que foi o Dória, que fez aí uma postagem no perfil dele para falar sobre justamente os testes que estão sendo desenvolvidos aqui em São Paulo e em outros estados também, de uma vacina, que tem aí um acordo entre o Butantan e essa indústria farmacêutica que está produzindo essa vacina, e os testes estão em fase avançada, mas ainda estamos falando de testes. E Dória foi lá no perfil dele e escreveu assim. Ele fez um print de uma matéria que tinha saído na Veja, estamos aí de novo nesse lugar da mídia, reportando esses episódios em torno da vacina, e aí Dória traz o print, claro, porque é uma super propaganda para ele, e ele diz assim, você vai ver aí na tela, né? São Paulo vai receber as primeiras 5 milhões de doses da vacina de Covid-19. Eu até fiz um vídeo para falar sobre isso lá no meu canal, e eu só destaco esse trecho porque quando você olha essa informação, você pensa, gente, já existe a vacina. Já existe. Me vacinem agora, por favor. E quando você escreve doses da vacina de Covid-19, é como se essa vacina estivesse pronta. É diferente de você dizer da possível vacina de Covid-19, e aí você vai entender por que é que está se recebendo esses 5 milhões dessas doses de uma vacina que ainda está em teste. E veja que a manchete não traz esse possível, que é um ponto muito importante para a gente entender que a vacina ainda não está pronta. E aí, por isso, o meu interesse em trazer isso aqui para você. Para mostrar um pouco essa corrida entre aqueles que reportam, então encontrar esse melhor jeito de chamar a sua atenção para você querer consumir aquela matéria, ou então um político tentando encontrar a sua melhor maneira de reportar aquele episódio para que ele fique bem na fita, para que ele possa se vangloriar daquilo que está fazendo. Isso não significa que os testes da vacina não estejam, sei lá, em fase avançada. Mas quando você chama de a vacina, é como se ela já estivesse pronta, e isso promove uma grande desinformação. Se você tá aí super ansioso para receber uma dose da vacina, se você vê que já vai chegar as primeiras 5 milhões de doses da vacina, você pensa, pô, a vacina tá pronta. É só começar a aplicar nas pessoas. E quando essas matérias ou esses políticos começam a falar em datas, é como se já estivesse certo. Vai ser em outubro, vai ser em novembro. Dória mesmo começou a falar sobre outubro, sobre dezembro, quando na verdade não é possível ter essa certeza justamente porque os testes ainda estão em andamento, porque é preciso ainda voluntários para serem testados. Então, não é ainda o fim do teste, não acabou. E ainda precisa ser registrado na Anvisa. Então, a maneira como isso vem sendo reportado, em especial justamente nessas chamadas, faz com que você pense que isso já está pronto e ainda não está. E é por isso que eu sempre digo lá no canal e em todos os lugares para onde eu vou, que como a gente se comunica importa. Importa para a forma como a gente vai aprender essa realidade, e é por isso que o meu convite é sempre, não para deixar de consumir jornais e revistas, não para deixar de acompanhar o que os políticos estão dizendo, mas sempre ter um olhar bastante crítico sobre como a maneira como esses episódios estão sendo reportados é importante para a forma como você vai entender esses episódios. Então, observar como jornais, revistas, políticos estão reportando acontecimentos do cotidiano é muito importante para que você desenvolva justamente uma visão crítica e entenda que, bom, eles estão chamando de a vacina de Covid-19, mas os testes ainda não foram concluídos, essa vacina não está registrada na Anvisa, então ainda não é a vacina de Covid-19, é uma possível vacina de Covid-19, é a vacina em testes, uma vacina em testes para Covid-19.
e veja o quanto isso faz diferença e o quanto isso pode ajudar você justamente a entender a fase em que estamos e também a aplacar a sua ansiedade de achar que está quase acabando a pandemia, porque a tal da vacina vai chegar. Inclusive, que bom, isso é motivo para um outro vídeo, mas é importante a gente pensar o que é que significa a vacina estar pronta, quando vai ser entregue para a maior parte da população brasileira, mundial. Veja, há muitas etapas no meio desse caminho e que não necessariamente ficam bem reportadas em função justamente desse lugar de um certo sensacionalismo na forma de reportar essas informações para você e para mim. Eu deixo um abração para todo mundo aí, torcendo pela recuperação do Henry. Eu convido vocês para virem conhecer o meu canal. Deixo aqui o meu beijo. Tchau, tchau.